Queridos amigos, que todos estejam em paz, em harmonia, e mais uma vez nos reunimos para refletirmos a respeito dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Trabalhadores da Última Hora. E o capítulo inicia com uma parábola de Jesus a respeito, comparando o reino de Deus a um pai de família que sai para recrutar trabalhadores para a vinha. Ele sai para recrutar os trabalhadores em vários momentos do dia, em várias horas, e ao final do trabalho, ele faz o pagamento dos trabalhadores, o mesmo pagamento para todos os trabalhadores. E aqueles que começaram o trabalho no início do dia murmuram, porque receberam o mesmo do que aqueles que chegaram no final do dia. E o pai de família, o dono da vinha, observando isso, os repreende, dizendo que ele combinou isso com todos. Ele tem a autoridade de fazer o pagamento daquilo que ele quer. E também a parábola termina com ele dizendo que os últimos serão os primeiros e que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola, ela nos leva a várias reflexões. Mas, neste momento, nós vamos nos ater à instrução que nos foi dada pelo Espírito da Verdade, que está no item 5 deste capítulo, intitulado Trabalhadores do Senhor. Antes disso, nós temos que lembrar como Jesus mostra que o reino de Deus é algo que exige trabalho para que nós conquistemos a recompensa desse trabalho. O reino de Deus é um estado onde encontraremos total felicidade, total fraternidade. Podemos entender como os mundos felizes, os mundos angélicos. Mas o mundo só é feliz e angélico se essa alegria, se essa felicidade, se essa plenitude estiver contida no coração de cada espírito. Então, entendamos também que o reino de Deus é o nosso estado interior de alegria e felicidade, que ainda não vivemos atualmente, mas já estamos construindo. E a parábola justamente mostra isso, que somos convidados à construção, ao trabalho na vinha, na construção do reino de Deus. E o Espírito da Verdade, ele inicia dizendo que nós estamos no momento da grande transformação da humanidade. Nós estamos sendo convidados a participar desse processo de transformação da humanidade. E ele fala que essa felicidade é para aqueles que já começaram esse trabalho de forma desinteressada e baseada na caridade. Novamente, o Evangelho vem nos chamar à prática da caridade. Já falamos muito sobre isso, sobre as várias formas que podemos praticar a caridade, seja material, seja moral. Não somos mais desconhecedores disso. O Evangelho, a doutrina dos Espíritos, nos fala que fora da caridade não há salvação. Ou seja, não conquistaremos o reino de Deus em nós ou no ambiente em que
iremos viver se não for através da prática da caridade. Então, o irmão espiritual já nos fala que o trabalho tem que ser baseado no desinteresse e na caridade. E também nos convida para que trabalhemos unidos. Unamos nossa força na transformação do mundo. A transformação, o progresso, a evolução, ela é um processo individual. Começa em nós. Mas não passará disso se não nos afinizarmos, não nos unirmos com aqueles que já têm o mesmo propósito. É esse uma das grandes tarefas que deveremos iniciar. Trabalharmos junto com um objetivo comum, que é a prática do bem, a prática da caridade. E também nos convida a lutarmos contra um inimigo feroz que habita dentro de nós, o nosso orgulho. Porque quando nos unimos com pessoas que pensam, podem ter a mesma afinidade, mas podem ter pontos de vista diferentes. Podem ter opiniões diferentes, que podem contrariar o nosso ponto de vista. Aí nós caímos nas garras do orgulho, pelo melindre, pela discórdia. Não tem coisa mais triste de vermos num trabalho, e quando eu falo em trabalho, eu não estou me referindo só ao trabalho espiritual, mas sobretudo ao nosso trabalho espiritual, quando vemos a discórdia por causa do melindre. Porque meu ponto de vista foi contrariado, porque não me entenderam. E a gente sabe que mesmo que estejamos com a verdade, e nesse momento ela não foi aprovada, o nosso ponto de vista não foi aprovado, a nossa opinião não foi aprovada, nada mais correto do que calarmos e esperarmos que a nova oportunidade ocorra para começarmos a nossa proposta de transformação. E isso tem que ser feito novamente, baseado na caridade, na compreensão, na concórdia. Mas facilmente caímos no conflito, porque é o nosso amor próprio que está sendo afetado. E o Espírito da Verdade nos diz: felizes aqueles que conseguem lutar contra os seus melindres e contra a discórdia. Porque esses que não conseguem sofrerão as consequências, ou seja, trarão para si e para aqueles que estão consigo a infelicidade. Por mais que ele se coloque como trabalhador de uma obra de caridade, mesmo que ele se coloque como um trabalhador eficiente, dedicado, onde quer que ele atue, se não for de uma forma desinteressada e se não for com o objetivo de um bem comum, ele apenas está trazendo a vitória para si, o merecimento para si. E o irmão espiritual nos diz: o progresso virá, as transformações ocorrerão e ele será levado no turbilhão das coisas. E no momento que ele se sentir em sofrimento, em aflição, ele vai clamar misericórdia, ele vai clamar compreensão. E ele fala que, fazendo uma comparação, o Senhor lhe dirá: o que pedes? Misericórdia, se não fostes misericordioso? Pedes amparo, se não amparaste ninguém?
piedade se não tiveres compaixão. Entendamos, é claro, que Jesus, como nosso Senhor, jamais desamparará alguém que precisa, um irmão, um filho em aflição. Mas, na verdade, essas acusações virão da nossa própria consciência, porque ela será o nosso juiz quando nos vermos numa situação em que não contribuímos, agora precisamos de amparo. A aparência do devotamento, ele fala que é um sinal de infelicidade. Porque nós podemos enganar aqueles que estão ao nosso redor, mas não enganamos a Deus, não enganamos ao plano espiritual que nos conhece intimamente. Somos convidados a ser trabalhadores do Senhor. Somos convidados a ser, na verdade, estamos já sendo convidados e precisamos participar da equipe dos escolhidos. E ser o escolhido é não recuar diante da tarefa da transformação. Transformação, gente, vamos ver isso em todos os setores da sociedade. Onde quer que atuemos, somos convidados a perceber o momento que temos que atuar como agentes transformadores, como agentes de unidade, como agentes mentores de boas ideias, mentores, fomentadores de processos de união, de bem comum, na dedicação profissional de forma humanitária, respeitosa. Isso que é ser um agente de transformação. E o trabalhador do Senhor, ele age em todos os momentos. Ele não é um trabalhador do bem dentro de um núcleo religioso somente. Ele é um trabalhador do bem em todos os momentos da sua vida, em todas as suas áreas de atuação. E ele nos fala ainda, nos dá um grande impulso a abraçarmos essa causa, quando ele fala que os trabalhos mais difíceis desse processo será dado aos trabalhadores que estão dedicados à regeneração da humanidade pelo Espiritismo. É muito interessante ele situar a grande obra da regeneração planetária, da regeneração da humanidade pelo Espiritismo. E foi perguntado ao plano espiritual, Kardec pergunta se o Espiritismo será a religião do futuro. E ele fala que não. Mas o Espiritismo será o futuro das religiões. E nós vamos um pouquinho além. Quando a ciência espírita, quando a medicina espiritual atingir cada vez mais o meio acadêmico, mais nós nos aproximaremos do reino de Deus, mais rápido será o processo de regeneração da humanidade. Então, o convite está aí. O Senhor da Vinha já nos convidou há muito tempo. Somos espíritos milenares, sendo convidados, muitas vezes rejeitamos, muitas vezes fomos ociosos, mas agora não. Agora nós já despertamos. Então, que nosso trabalho, que já estejamos conscientes do nosso trabalho, para que estejamos preparados para sermos chamados e já estejamos prontos para realizar a obra. Porque se nós já estamos preparados,
nós poderemos ser os últimos a ser chamados, mas nós seremos os primeiros a ser escolhidos para a realização das grandes tarefas. E é esse o convite que o irmão espiritual nos faz no final da sua instrução. Então, consciente disso, peçamos nesse momento a Jesus que nos dê a força e a perseverança que precisamos para que, no dia a dia, quando o convite ao trabalho chegar, estejamos vigilantes, orando e vigiando para perceber o momento de atuar. E a todo instante não deixarmos de agir como trabalhadores do Senhor. Essa é a grande mensagem do Evangelho da noite, que possamos sedimentá-la em nosso coração, em nosso espírito, e não mais abrirmos mão da grande tarefa como trabalhadores da regeneração planetária. Que isso seja, essa ideia nos traga ânimo e felicidade no coração. Amigos, que todos fiquem em paz, que todos fiquem envolvidos em muita luz.